no Evangelho de João, capítulo de número 8. Perdão, capítulo 9. Nessa noite, iremos tratar sobre a cura do cego de nascença. No Evangelho de João, capítulo de número 9. Farei a leitura do versículo 1 ao versículo de número 12, e depois todos juntos leiamos a palavra do Senhor no mesmo capítulo, no versículo de número 39. Evangelho de João, capítulo 9, do versículo 1 ao 12, que passo a ler. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer, enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo, perguntavam: Não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele. Outros: Não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, disse: Sou eu. Perguntaram-lhe, pois: Como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Versículo 39 do capítulo 9, leiamos. Oremos mais uma vez. Senhor, ilumina os olhos, a mente, o coração, e concede-nos a graça de ver o Filho de Deus, o Eterno das Nações. E que nesta noite o Teu nome seja conhecido, respeitado e temido no nosso meio. E a glória do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, seja revelado a nós. É a oração que eu faço a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos e irmãs, é fato esta verdade que diz que milagres não solidifica e nem tampouco aumenta a fé de ninguém. Para a atual geração na qual vivemos, onde no contexto brasileiro todos nós buscamos manifestações místicas, espirituais e milagres. E quando nos deparamos com certos milagres, ou buscamos a manifestação de alguns milagres, pensamos que tais milagres têm o poder de fortalecer a nossa fé, fortalecer a nossa crença em determinado Deus ou qualquer divindade. E a Bíblia Sagrada orienta-nos e apresenta-nos que, de certa forma, os milagres têm a tendência de demonstrar e repreender o fato da incredulidade pré-existente. Lembram-se do profeta Elias? Quando ele estava no Monte Carmelo, ele disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal é Deus, seguiu. Ou seja, a nação de Israel balançava entre dois pensamentos. Não tinha fé estabelecida, a crença no Deus Todo-Poderoso.
De fato, foi necessário um milagre, uma ação externa, uma ação sobrenatural, para que assim denunciasse a incredulidade do povo daquela época, daquele momento na história de Israel. No Novo Testamento, os milagres apresentam a autoridade de Jesus Cristo diante daqueles que estavam em sua filiação com o próprio Deus. Nós podemos observar tal ato na vida dos discípulos e na vida daqueles que não eram discípulos de Cristo. Quando a multidão afasta-se do Senhor Jesus Cristo pela repreensão, pelo culto doutrinário, em João capítulo 6, muitos afastaram-se do Senhor. E Pedro, interrogando, interpelando o Senhor, disse: Senhor, o povo está indo embora, meu Deus. Jesus Cristo diz: queres porventura aí também? E Pedro, na sentença clássica, diz: para onde nós iremos? Pois só tu tens as palavras de vida eterna. O foco não era os milagres. O foco era a palavra de Deus que emanava do próprio Senhor Jesus Cristo. E quando trabalhamos a série de milagres, nós precisamos entender que tais milagres têm uma linguagem mais descritiva do que prescritiva. Um fato que nós podemos extrair ensinamentos daquilo que aconteceu e um alerta poderoso para a nossa vida e cuidado espiritual. João capítulo 9 apresenta-nos esses cuidados. E o foco daquilo que quero conversar, pregar para os irmãos nessa noite, não é o milagre propriamente em si, mas é os desdobramentos do milagre na vida daqueles que estavam presenciando aquela ação. Se você ler o capítulo 9 como um todo, nessa primeira parte que foi lida, podemos observar o milagre do Senhor abrindo os olhos daquele homem, mas depois a confusão, a perturbação, a inquietação dos religiosos pela ação milagrosa operada por Deus através de Jesus Cristo. Tal ponto que logo em seguida, logo depois da realização do milagre, o homem é interpelado pelos fariseus e os religiosos. A multidão, vendo tal coisa, conduz o homem, que outrora era cego, para responder os questionamentos. Parece que o milagre em si não apresentava-se como algo glorioso, como algo que poderia gerar temor e respeito. Mas o milagre em si gerou confusão. Não trouxe paz, quietude, a certeza, a convicção, mas ao contrário, gerou inquietude. Parece um paradoxo. O milagre em si gerou uma perturbação no povo e nos religiosos da época. E os fariseus foram interrogados por tal atitude. E eles aproximam-se do homem que outrora era cego e disse o que de fato aconteceu. Ele disse: eu não sei quem foi que fez isso. Simplesmente ele mandou me lavar no tanque e eu estou vendo. E eles interrogando e pedindo para que ele afirmasse que tal homem era pecador, que somente ele deveria dar glória a Deus, porque tal homem era pecador. Ele disse: pecador eu não sei, eu sei que eu era cego e agora vejo. O homem era mais coerente do que os religiosos da época. Logo em seguida, o segundo momento, chama os pais do rapaz. Você não percebe comigo não, meu irmão? É um negócio meio estranho esse milagre aqui. Aí chama os pais para ver se de fato o homem era cego. Os religiosos começaram a fatorar a situação, para chegar a afunilar o assunto, para de fato compreender se ele era cego ou não, porque na história de Israel, diz o texto, nunca houve um milagre de um cego de nascença. E os pais disseram: sim, nosso filho era cego sim, mas agora se você quiser saber, pode perguntar para ele, é maior de idade, sabe falar, pergunte para ele. E voltam novamente, a Bíblia fala a partir do capítulo 9, do versículo de número 24, que novamente, pela segunda vez, começam a interrogar, mas só que agora eles queriam que eles tirassem o foco total de Jesus Cristo e simplesmente dessem glória a Deus pelo ato em si. Eles não queriam, pela inveja, pela perseguição que estavam realizando ali para com Jesus Cristo, não queriam que ele fosse tido como aquele que é o enviado de Deus. Depois que os fariseus chegam a uma conclusão que me assusta dentro do âmbito religioso, versículo de número 34, eles retrucaram dizendo: tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós. Ou seja, quem é você para nos ensinar?
você é um pecador. Parece que até pecadores eles não eram mais. Mas naquele momento, pela cegueira religiosa, a cegueira do pecado, impossibilitou de verem a atual situação de todos e até mesmo de seus próprios corações. Mas depois que o expulsaram, Jesus apresenta-se diante dele e fala essa declaração, que eu quero me ater muito a ela no desenrolar dessa mensagem. Que Jesus Cristo veio ao mundo para dar luz, para dar vista aos cegos. E aqueles que acham que conseguem ver alguma coisa, verdadeiramente ele veio para cegar ainda mais. Eis o perigo, eis o alerta, eis a luz que ilumina para tirar as densas trevas da nossa compreensão carnal do que significa a ação poderosa de Deus na nossa vida. E isso é aplicado a nós nos dias de hoje, meus irmãos. Primeiro de tudo, nós não podemos ter uma compreensão errada das situações que nós vivemos na vida. Se você observar os primeiros versículos do capítulo 9, os discípulos perguntaram sobre a atividade, sobre a situação, da vida daquele cego. Quando eles interpelaram dizendo, quem foi que pecou, Senhor? O pai, a mãe ou ele próprio? Nós temos uma tendência muito meritória na nossa mente. Ontem mesmo eu estava conversando sobre esse aspecto, essa herança católica que nós, brasileiros ou até evangélicos, temos, de termos essa herança meritória. Tudo nós achamos que é uma causa e efeito. Nós nunca conseguimos vislumbrar os propósitos, a graça, o favor de Deus, o plano de Deus. Nós sempre temos a tendência de associar aquilo que vivemos com uma causa e efeito dos nossos próprios atos. É fato que nós somos pecadores e muitas das coisas que nós passamos, do que nós passamos nessa terra, é decorrência do nosso próprio pecado. Todavia, o pecado não é uma força paralela ao próprio Deus. O pecado está debaixo do controle e dos propósitos divinos do Senhor. Nós precisamos entender que Deus reina sobre todas as coisas e nada, absolutamente nada foge do seu controle. Quando nós perguntamos a Deus por que tal coisa, por que tal atitude, será que eu pequei, será que eu errei, será que eu passei o troco errado? E sempre nós queremos alguma coisa para termos uma resposta concreta dos atos. A única coisa que você tem que ter na sua cabeça, diante das situações que você vive ou das situações que vivemos, é esta: Deus reina sobre todas as coisas, e como Isaías disse ao ver ao Senhor, eu vejo o Senhor no mais alto e sublime trono. Deus está sentado no trono, e todas as situações, enfermidades, circunstâncias adversas estão debaixo do poderio do Deus que governa todas as coisas das nossas vidas. Quando nós temos essa percepção, não somos inundados por essa realidade. Quem pecou? O que foi que aconteceu? Mas nós descansamos na verdade que o próprio Senhor Jesus disse, respondendo este caso de forma específica. Não foi isso não. Tudo isso aconteceu para que as obras de Deus, a obra do Senhor, fosse manifestada aqui e agora. A Bíblia Sagrada mostra-nos, eu gosto muito desse texto, porque tem coisa na Bíblia, irmão, que a gente tem que ler compassadamente. A gente não pode ler assim desembestadamente, não. A gente tem que ler devagarzinho, entendeu? A gente acelera muito o negócio. Devagar, meu filho. Lá em Atos, capítulo de número 3, Pedro e João apresentam-se diante do templo para orar, e tinha tinha um coxo na porta do templo. E a Bíblia diz que todos os dias aquele homem estava sentado ali. E naquele momento Pedro e João entram para orar e vê o rapaz lá. E ele pede esmola. E aquele que era Pedro disse, não temos ouro nem prata, mas o que nós temos, isso nós te damos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E o homem se levantou imediatamente e começou a saltar. Entrou no templo pulando de alegria. Lembra-se quando o Senhor foi preso no jardim do Getsêmani? Homens com paus, tochas, para prender aquele que nunca andou armado. Uma milícia, um grupo. E Jesus disse o quê?
por que viestes a mim com porretes, espadas ou tochas? Todos os dias eu estava lá no templo ensinando. Por que vocês não me prenderam lá? Todo dia eu estava lá, não tenho o que me esconder não, todo dia eu estava lá. E quando a gente faz essa conexão dessas duas realidades, Jesus estava no templo todos os dias, não é verdade? E aquele coxo estava lá todos os dias. Jesus passava e via aquele coxo. E por que Jesus não curava aquele coxo? Ou não curou aquele coxo? Porque para a obra e a glória de Deus, aquele coxo estava separado. Para o momento certo, para a hora certa, para o propósito certo. E isso aconteceu quando Pedro e João entraram no templo. Reconheça o domínio de Deus na sua vida. Reconheça que nada foge do controle de Deus, até mesmo a calamidade, a adversidade e a enfermidade. Nós precisamos ter esse vislumbre do poder, do governo e da autoridade de Deus. E também essa realidade que diz que o salário do pecado é a morte e todos os outros desdobramentos emanam da nossa desobediência para com Deus por sermos pecadores. Mas mesmo diante desta afirmação, a última, reconheça a primeira acima de todas. Deus é o Senhor que reina sobre todas as coisas. E Ele governa e faz tudo conforme o conselho da sua vontade, como disse Paulo aos Efésios. Cuidado com essa mente meritória, essa mente que é implantada pela religiosidade vã. Confie na graça, confie no Senhor, confie em Jesus Cristo, porque tudo Ele faz segundo o beneplácito da sua vontade. Outra coisa que o texto nos ensina é o cuidado de sermos céticos diante das realidades milagrosas. Parece até uma contradição, não é o que eu estou falando agora? Naquele contexto, o próprio Jesus estava ali presente. Ele estava diante daqueles pelos quais ele operou o milagre. Mas os fariseus, os religiosos da época, eram movidos por inveja. E a inveja é uma desgraça, irmãos. O negócio ruim que vive andando no meio das igrejas. Inveja é uma desgraça. A gente fica com inveja porque não queria cantar e não pode cantar. Queria pregar, mas não pode pregar. Queria andar, mas não pode andar. Queria fazer alguma coisa, mas não pode fazer. E às vezes nós temos essa mentalidade e não encontramos o nosso lugar no corpo de Cristo e ficamos com inveja dos irmãos que têm talentos e dons. Mas todos nós que fazemos parte do corpo de Cristo temos talentos e dons. A diferença é que você quer o dom do outro. Descubra, veja com Deus qual é o seu dom e exerça aquilo pelo qual Deus te chamou. Mas João não pode ser Maria, Maria não pode ser João. Deus fez cada um e chamou a cada um com um propósito específico. Mas os religiosos da época não conseguiam vislumbrar naquele que era, de fato, filho de Deus encarnado ali. E o que Jesus Cristo operou é de forma grandiosa, de forma extraordinária. Observe os milagres, observe o que Ele fez, o que Ele operou. Tudo aquilo que Ele fez tinha total capacidade de convencê-los cabalmente do pecado, da justiça e do juízo e demonstrar que Ele era o Filho de Deus. Mas por que o próprio Cristo foi rejeitado naquela época? Os seus próprios irmãos o rejeitavam. Os fariseus procuravam tirar a sua vida. Chegavam em cidades, as cidades, algumas pessoas o expulsavam, dizendo, não queremos ouvir a sua palavra. Mas diante de tantos milagres, por quê? Quando ele liberta o homem demoniado, o pessoal vendo uma perspectiva muito empresarial, matou todos os porcos, como é que vamos comer, como é que vai ser a vida? Expulsa esse homem daqui, rapaz. Tira esse homem daqui. Lázaro foi ressuscitado ao 4º dia. Os fariseus vão matar esse homem. E agora essa semana? Como isso pode acontecer? Me explique, por favor. Como um homem que é o enviado de Deus vê uma mulher chorando no sepultamento do seu filho, ele para a multidão da tristeza, a multidão da alegria, ele toca no esquife, para tudo, levanta o menino, entrega para a mãe, e mesmo assim o povo quer matá-lo. Me explique
isso? Como isso pode acontecer? Como é que pode, na hora que Jesus sendo preso no jardim do Getsêmani, Pedro mete o facão para degolar o pescoço de um dos soldados, decepa a orelha do rapaz, corta a orelha do rapaz, diante da balbúrdia ali, Jesus pega, ou coloca, ou põe a mão, não sei, o texto não fala, mas ele opera um milagre, o homem tem uma cirurgia plástica ali na hora. E mesmo assim, diante do milagre, os soldados continuaram a sua missão de prendê-lo. Diante de Pôncio Pilatos, o testemunho é aplaudido, a verdade de Deus é manifestada, mas ele não consegue, porque dizer para a multidão, e só disse isso, eu não consigo ver culpa nesse homem, esse homem é puro, esse homem é santo. É porque talvez Pôncio Pilatos não ouviu a pregação de João Batista tempos atrás, que dizia, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E o Cordeiro, quando era oferecido, era imaculado, não podia ter falha, mancha, nada. Mas ali estava o Cordeiro de Deus. Por isso que Pilatos, não sabendo, mas usando esse termo, biblicamente falando, profetizou que ali estava o homem que não tinha culpa. Me explique. Será que os milagres não seriam suficientes para demonstrar tal atitude, ou tal manifestação que ele era o Filho de Deus? Quando estamos envolvidos com perspectivas que prendem-nos à vida religiosamente vã, nós nos tornamos céticos para algumas coisas. E nós caímos em vários erros bíblicos e reinterpretamos verdades dentro de um costume, do padrão humano, carnal. E perdemos o foco daquilo que pode ser algo sobrenatural na nossa vida. É como o dízimo, por exemplo. Na ala reformada existem muitas pessoas que falam que dízimo é só do Antigo Testamento. Diz que no Novo Testamento não precisa do dízimo, ou qualquer outra coisa. Se porventura isso fosse verdade, vamos até acreditar que isso seja verdade. Olha o que eu estou falando, viu? Vamos acreditar se isso fosse verdade mesmo. Mas o Novo Testamento é encharcado, mas é encharcado mesmo, da perspectiva de ser generoso, de amar. A igreja primitiva não dava 10%, a igreja primitiva dava a metade do que tinha. E às vezes nós somos tão medíocres, tão céticos com algumas coisas, e nós selecionamos aquilo pelo qual nós aplicamos o nosso ceticismo. Eu já estava na sala, a Esperança, foi gostoso demais estar com os irmãos essa manhã, e foi debater um assunto do dia do Senhor, algo bem gostoso. Foi legal o assunto, o negócio pegou fogo, foi bom. Teologicamente o negócio está sério aqui na Esperança, viu, pessoal? Vale a pena visitar a classe Esperança. Teologicamente o negócio está quente. Mas o que nós precisamos entender é o que nós aplicamos. Nós rejeitamos isso e aceitamos isso. Nós aceitamos a perspectiva que, de fato, precisamos ter uma vida, um exemplo, casamento, um casamento religioso, a noiva de branco, tudo dentro dos padrões religiosos. Mas o que antecede o casamento? Não tem problema não. A gente faz um sexo de vez em quando, a gente pode ir para um motel, temos uma vida normal, como de casal, mas eu quero dentro do padrão religioso no casamento. Mas antes do casamento não existe isso não. Não, a Bíblia condena, vamos supor, a embriaguez, mas tomar um engradado de cerveja não deixa ninguém embriagado, não. É tipo aquela pessoa, aquilo que o Senhor Jesus mesmo repreendeu. Às vezes nós engolimos um camelo e se engasgamos com um mosquito. Às vezes a pessoa fala assim, não toca nesse púlpito que ele é santo. Foi Simonton que trouxe lá dos Estados Unidos. Então, não toque nele. Mas do meu irmãozinho, meu presbítero, por exemplo, eu falo mal dele. E eu não percebo a contradição que eu estou vivendo de santificar uma peça, um objeto, e aquele que é o Filho de Deus, lavado no sangue do Cordeiro, eu desprezo. O que os fariseus faziam era isso. Eles eram fiéis religiosos, mas eles pecavam muito, e eles ofertavam, dava dízimo, dava tudo.
E Jesus disse, o que é que santifica a oferta? O altar ou a oferta? Você pode banhar essa igreja de ouro, meu filho, se você quiser. Mas se o seu coração não estiver em Cristo, não fará diferença. Porque o próprio Jesus interpelou os fariseus dizendo, o que é que santifica a oferta? O altar ou a oferta? Por isso, nessa perspectiva, voltando à realidade de sermos céticos em algumas coisas, quando nós trabalhamos a perspectiva do dízimo, nós temos aquela tendência de neutralizar ou de finalizar nessa perspectiva única, e não sermos generosos, não sermos caridosos, não sermos amorosos com os nossos irmãos e com a obra de Deus. Eu achei engraçado uma vez, estava recolhendo as ofertas lá em Fortaleza, em uma igreja, e como diz alguns diáconos, era o meu nome, que a gente brinca aqui não, era o gasofilácio aqui não, como é o nome do céu? Chamar de café, como é o nome? Coador. E eu passando o coador, não, né, o negócio da oferta lá. Aí chegou um irmão, levantou o braço e me chamou. Obreiro, opa, tá aqui, ó. Acho que o salário na época era 390, eu acho. 390 e pouco, quase 400 reais o salário mínimo. Aí ele colocou, disse, ó, colocou 40 reais. Falei assim, ó, você me traz o troco, viu? Eu olhei pro cara assim, eu falei, mas rapaz, mas que bicho miserável. Viu? Tem gente que nem para Deus arredonda, meu irmão. O cara nem para Deus arredondou. Tipo assim, não, pode ficar. Não, eu quero o troco. Tem pessoas que são céticas nesse aspecto, não conseguem ver o milagre. Irmãos, é gostoso demais você abençoar a vida do irmão. É gostoso demais você abençoar a obra de Deus. Isso aqui que nós vivemos aqui esteticamente falando, isso aqui é o resultado de pessoas que são fiéis a Deus, generosas, pessoas que amam a obra de Deus. Não só isso aqui, mas todo o trabalho missionário, evangelístico que nós temos como igreja. E nós precisamos repudiar toda essa perspectiva cética de só aceitarmos aquilo que queremos e rejeitarmos aquilo que também queremos. O padrão inicial é a Bíblia. A força primária da vida cristã é a palavra de Deus. Sejamos coerentes com os fatos, porque senão vamos cair no erro dos fariseus. Eu acho que o milagre, o termo poderia ser o milagre de não sermos hipócritas, sermos religiosos. Eu ia falar fariseu, mas é errado, viu, irmãos? Ser fariseu não é errado é ser hipócrita. Fariseu era certo, o negócio é que eles eram hipócritas. É mesmo que eu falo assim, todo presbiteriano é frio. Não é todo presbiteriano é frio, é gelado. Até criaram agora um termo, irmão. Eu não vou nem falar não, mas tudo bem. Mas o que eu estou querendo dizer é que nem sempre a nomenclatura representa o fato. Nós precisamos ser bíblicos. Cremos na palavra de Deus, observarmos o Evangelho e vivemos pelo Evangelho. Temos cuidado com esse ceticismo, porque pode, de fato, nos levar a uma vida cega, fria, indiferente. É a questão de estar no domingo à noite, mas durante a semana não quero saber de Deus, não quero saber da Bíblia, não quero saber de nada. É como se no domingo fosse aquela dose homeopática de paz, espiritualidade, para a semana ser zen. Não tem semana zen para ninguém não, meu filho. A semana tem que ser com Cristo, a segunda tem que ser com Cristo. Terça, quarta, quinta, sempre, sábado, domingo com Cristo. Não é zen, não é paz não, viu? Porque zen, paz, isso aí que dá outras coisas. Cristo é que dá a nova vida. E com Cristo nós somos resgatados dessa religiosidade vã e vivemos Cristo. A nossa religião é Cristo. O nosso andar é Cristo. O nosso viver é Cristo. Nós acreditamos nas palavras de Cristo e queremos andar com Cristo. E a palavra de Deus é nossa regra de fé e prática. Cuidado com a religiosidade. Cuidado. Porque esse negócio é venenoso. Aos fatos. Olha a Bíblia, tenhamos cuidado. A terceira coisa que o texto nos ensina é que nós precisamos ouvir aquilo que de fato emana do próprio Cristo, irmãos. Olha só, você vê no transcorrer da mensagem, que os fariseus foram interrogados. O povo pegou o cego e falou assim, vamos lá nos intérpretes da lei, né? Os doutores da lei, eles que sabem a resposta certa. Então vamos consultá-los. Parece o besterol de hoje, né? Parece que tem os guardiões da lei ali, os eleitos, só aqueles que podem. Então vamos consultar eles, povo besta. Então, vamos consultá-los. E eles levaram o coitado do cego.
cara não deu nem para curtir a natureza, né? Ela foi logo para o tribunal. O pai e a mãe, que também não tinha nada a ver, também levaram. E foram duas instâncias, né? A primeira e a segunda. E o cara ainda foi tripudiado. Você é um pecador, rapaz, você nasceu em pecado, quem é você? E o cara, iluminado pelo brilho do Espírito Santo, falou assim, rapaz, é isso. Aí eu falei, você quer me ensinar? Quer? Você quer me ensinar? Eu me lembrei de um episódio agora, que eu estava pregando uma Bíblia, não sei, numa cidade aí. Aí eu abri a Bíblia para um determinado irmão, eu falei, a Bíblia diz, rapaz, para que eu abri a Bíblia? Ele fechou a Bíblia na minha cara, nunca mais abra a Bíblia para mim. Eu falei, que negócio de crente é tu, Márcio, pelo amor de Deus. Eu acho que era desonra para ele ser ensinado. Tem gente que é assim, não gosta de ser ensinado, né? Quer ensinar todo mundo, mas não quer ouvir ninguém. E os fariseus, quem é você para nos ensinar? Você é pecador. Até a percepção do pecado, da natureza pecaminosa, da necessidade, da dependência de Deus, parece que de fato eles não tinham mais, não precisavam não. Nós estamos mais do que você, somos elevados do que você, ceguinho. Você era cego, agora que você está vendo, você não sabe de nada. E o expulsaram. Quando o homem é expulso pela religião ou pela religiosidade, quem se apresenta para esclarecer a mensagem final? Cristo. Por isso é que é necessário ouvirmos Cristo. Ouvimos Jesus pela sua santa palavra. E quando Jesus apresenta-se ao cego, ao que era outrora cego, ele começa a esclarecer uns fatos poderosos. E ele confessa dizendo, se ele de fato cresce no Cristo, ele diz, eu creio, então sou eu, meu filho. Contempla essa maravilha e entramos na sentença que Jesus Cristo adverte daqueles que são verdadeiramente religiosos, cegos por causa do pecado, e não só dentro do mundo religioso, mas no mundo como um todo. Quem está distante de Deus, longe de Cristo, é cego, é surdo, é mudo. Não tem percepção das coisas espirituais, por isso que Paulo fala que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que a luz do Evangelho de Cristo não brilhe. É por isso que nós vivemos uma geração deturpada. O povo quer o pecado, o povo quer porque está cego espiritualmente, não sabe a loucura que estão cometendo. O pecado cega, o pecado escraviza, o pecado mata, mas Jesus veio dar vida, e veio dar vida com abundância, meu filho. Uma vida com valor, uma vida com perdão de pecados, uma vida com Cristo, uma vida com Jesus Cristo. Ele disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida, vida eterna, vida eterna, vida eterna por meio de Cristo. Ouça as palavras de Cristo, porque as palavras de Cristo libertam, cura, perdoa, restaura e carimba seu passaporte para as mansões celestiais, meu filho. Você tem ouvido as palavras de Cristo? Cristo ainda fala ao seu coração, crente? Quando eu falo isso, irmãos, eu tanto vejo isso como um alerta para a minha vida, como compartilho com os irmãos. Tem uma sentença no livro do profeta Jeremias que me chama muita atenção, me causa temor. Quando Deus repreende a nação de Israel, dizendo, olha, o meu povo não gosta mais de mim. A palavra do Senhor para eles é coisa vergonhosa. Eles estão enfadados com a minha palavra. Aí Deus fala, em que enfadei vocês, pelo amor de Deus? O que foi que eu cansei vocês? Parece Deus falando que o povo enfada a palavra dele. E quando não ouvimos as palavras de Cristo, a gente fica enfadado. A gente está elétrico o dia todo, mas quando chega na hora do culto, às vezes a gente não consegue desconectar mais com as coisas do mundo, e para se conectar com as coisas de Deus é difícil demais. A gente poderia, não sei, está aqui o administrador, poderia ter alguma coisa que travasse o Wi-Fi aqui dentro, alguma coisa de internet, travasse mesmo. Porque o povo não consegue nem se desconectar dentro da igreja. Aí como é que vai ouvir Cristo? Às vezes na hora da pregação, isso eu falo com temor e respeito, às vezes as pessoas vão colocar como foi o dia na hora do culto, velho. Coisa tão rápida, é tão rápido o nosso culto, e não tem a oportunidade de ficar ali atento para as palavras do Senhor, porque são palavras de vida eterna que podem mudar a nossa vida. E tudo tira a nossa atenção. E nós conseguimos só ouvir as coisas religiosas. Não, eu estou aqui, está bom demais, já estou batendo ponto, para que isso demais? Eu estou aqui, pastor, deixa eu quieto. Você ouve a vida religiosa ou você ouve Cristo?
Se você não escuta a voz de Cristo, um milagre, aqui pode ter 10 paralíticos, pode trazer 30 caixões aqui antes de ir para o cemitério, pode levantar todo mundo. Se Cristo não falar na sua alma, meu filho, aqui só foi Hollywood aqui, não foi mais nada do que isso. Mas quando Cristo fala a alma, a sua vida muda. A luz brilha, as trevas se dissipam, porque a voz de Cristo é poderosa. E o texto que diz, e eu achei lindo, quando o Senhor disse, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Cuidado com as conclusões erradas, de não ver a soberania de Deus, de não ver o cuidado de Deus em todas as circunstâncias. Tenha cuidado com o ceticismo também. Ao ver um milagre, alguma coisa que de fato procede de Deus, entregue-se a essa verdade. E finalizando, ouça sempre a voz de Cristo, pela Escritura Sagrada. Eu não estou falando de você, como diz, ficar zen, não é isso não. Não escute a voz de Deus dentro de você, escute a voz de Deus pela Bíblia Sagrada. Quando você coloca um negócio muito subjetivo de sentir, de achar, de que eu tive um sonho, isso aí é muito subjetivo, é muito inconstante. Confie na verdade objetiva, que é a palavra de Deus. E a palavra de Deus pode mudar a vida de qualquer pessoa. Tirar das trevas e mostrar a luz maravilhosa que é Jesus. Meu desejo é que você viva essa realidade, que você entenda esse caminho, e como o cego que nasceu cego, num determinado tempo da sua vida, você possa ver e compreender a luz de Jesus Cristo. Amém? Certa vez eu estava nas ruas de Fortaleza, e eu trabalhava ali no centro da cidade, na agência Praça do Ferreira, que era uma caixa econômica lá. Nessa época eu trabalhava, entrava meio-dia, 1h, e saía 7, 8 da noite. E eu sempre passava ali próximo à Praça José de Alencar. E ali existe, eu acho que até hoje, mulheres de programa ou profissionais do sexo, né? E eu sempre falava assim, rapaz, eu quero ter a oportunidade de evangelizar. Porque aí eu passando, e sempre as mulheres, no caso, elas chamavam, vem para você e tal, não sei o quê, vamos fazer um programa. Aí eu, Jesus, me ajuda. Aí eu falei, não, sabe que o diabo está querendo, eu vou também, eu vou para cima deles. Então. Aí teve um que falou, né? Tá, sei o quê, aí eu, boa noite, tudo bem? Tudo bem. Ela, vamos fazer um programa? Eu disse, não quero não. Mas me diz uma coisa, o que é que você pensa da sua vida? Aí ela me gritou lá, que negócio de vida? Só que ela usou outros termos, né, que eu não posso falar aqui. Você quer ter psicólogo? Eu quero saber da minha vida, cuida da tua vida, rapaz. Você quer e tal. E eu assim, eu fui gritado ao vivo ali. Aí eu, vixe, essa abordagem é errada. Aí ela foi embora. Aí eu fui embora também, né? Não fiquei muito tempo ali não, que o negócio não é muito fácil, não. Aí eu estava, numa determinada vez, aí eu passei, a mulher chamou, e eu sempre falei, não, o que me chamar, eu paro e vou meter o evangelho. Sei o quê. Aí eu perguntei, por que você está aqui? Aí ela foi mais educada, essa. Não, é porque, infelizmente, eu sou mãe solteira, tive meu filho tem 1 mês ou 2, sei lá. E eu estou aqui porque eu preciso comprar uma lata de leite, porque parece que eu não estava dando leite, não sei. Ela explicou lá, só que eu não me lembro detalhadamente o que foi. E precisava de uma lata de leite. Eu disse, está mentindo para mim, não está? Não, é sério. Eu não vivo essa vida, não. É porque eu preciso. Mas aí eu falei, tu sabe que isso aqui, se eu entrar nesse negócio aqui para sair, só Jesus, né? Ela, eu sei. Quanto é essa lata de leite? Tanto. Então, beleza. Então, vamos lá. Ela, beleza. Eu falei, vou comprar uma lata de leite. Ela, beleza, você me dá a lata de leite, eu te dou o programa. Tá bom, bora. Aí paramos na farmácia. Aí compramos uma lata de leite. Aí de brinde eu comprei lá um negócio de fralda, né? Aí estávamos andando, ela falou, o motel é para ali. Eu falei, não, tem calma, vamos ali. Aí cheguei próximo à esquina de uma igreja, para ficar mais resguardado.
E eu disse, olha, escute o que eu vou lhe falar. Aí, escute, só escute, só escute. Eu todo me tremendo, irmão. Estava me tremendo dos pés à cabeça. Meu filho, o negócio é sério, você está por fora. Tá doido? E eu pregando o evangelho para ela. E eu sem pena. Todo me tremendo. Mas não era assim, poder de Deus, não. Era medo mesmo da situação. Estava com medo. Minha filha, sério. Tinha um cantor, disse que os loucos entendem. Eu falei, os homens entendem o que eu estou falando aqui. E tal, pregando, ela começou a chorar. Eu disse, eita, Deus está falando. Eu pá, e dei as costas e saí. Fui lá pro centro pegar o ônibus que ia para casa. De repente, de longe, eu olhei para trás de rabo de oi. Eu vi que ela atravessou a pista e não foi no sentido voltando para a praça, né? Foi embora. Ela dizia que morava na Avenida Francisco Sá, que ficava naquela direção mesmo. Beleza. Respirei fundo e disse, meu Deus, obrigado. Não é fácil, não. O mundo é difícil, irmãos. Quando você, como Paulo disse, aquele que quer viver piedosamente em Cristo Jesus, sofrerá perseguições, tanto externamente como internamente. Aí passou-se o tempo. Aí eu fui pregar na igreja. E lá nessa igreja o pessoal chamou lá para a porta, ficar na recepção. Na recepção não, saudando os membros. E eu vi que uma mulher olhava demais para mim dentro da igreja. Eu foi com medo. Eu olho assim logo para a mão da mulher, se tem aliança, fica logo com medo, né? Na época eu era solteiro, né? Então, eu olho para a mão. Então, um negócio para mim é olhar para a mão. E ela olhava para mim, e eu olhava para ela e não entendia nada. Rapaz, quando eu olhei para a cara daquela mulher, eu me lembrei. Era aquela mulher da noite. Ela de longe olhou para mim assim. E ela estava com o marido dela. Ela fez assim com a mão, né? E com a criancinha no colo. Ela não me abraçou, é de longe. Eu só entendi pela boca dela. Eu comecei a chorar ali, irmão. Eu comecei a chorar. E viu que o Evangelho tem poder para tirar pessoas das trevas e levar para a luz de Jesus. O pecado segue. Esses religiosos não tiveram pena de um cego, irmãos. Usaram ele como ferramenta para discussão teológica, para discussão boba. Não viram a história daquele cara. Nunca viu o brilho do sol. Nunca viu a face da mãe, do pai. Agora, naquele momento, estava vendo. Não conseguia ver as maravilhas de Deus. E nem se importaram com a vida daquele rapaz. Aquele que era o Filho de Deus, que é o nosso maior orientador. Ele teve compaixão. Ele teve amor pelo necessitado. E como seguidores de Cristo, como discípulos de Cristo, nós precisamos ter compaixão daqueles que estão em trevas. Nós precisamos aprender com aquele que é a luz do mundo. Porque se somos de fato filhos do Senhor, precisamos viver como Ele viveu. A promessa foi dada. Você não consegue sozinho. Você conseguirá porque a promessa foi dada, porque Deus disse que Ele nos predestinou para sermos conforme a imagem de seu Filho Jesus Cristo. Que Deus te dê a força do Espírito Santo, para que você seja, como Ele foi, sal da terra e luz do mundo, para que aqueles que estão em trevas vejam a luz do Senhor, vejam o brilho de Jesus Cristo na sua vida e na minha vida, porque todos nós andávamos desgarrados, ovelhas que não tinham pastor, mas Ele, Jesus Cristo, nos salvou. Oremos.